bem, começando mais uma edição do programa Guardados da Memória. Hoje a gente vai conversar com a professora Lúcia Antônia Bezerra de Mello. Ela que aí durante muitos anos deu aula de música, esteve à frente também do Instituto Municipal de Belas Artes. Como é que vai, professora? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Se recuperando, um probleminha de saúde? Faz mais de... Quantos anos faz? Eu tive 2 anos afastada do piano, Sim. de não poder tocar. Eu fiquei com uma sequela na mão esquerda e aí ficou difícil de tocar. Sim. E eu fui me recuperando aos poucos. Um dia eu vou ter que começar a tocar, né? Sim. Aí chegou a hora, eu comecei a tocar, como eu botei, eu tô com aula particular de piano. Que bom. Tenho feito com a professora Marrelo. E tô aí, né? Sim, não, pô, depois de tanto tempo voltar a estudar, né? A gente nunca para de aprender, né, prof? Claro, Bom, sim. a senhora nasceu em Bagé? Nasci em Bagé. E qual era a atividade dos seus pais? A minha mãe foi professora de piano Tá. durante muitos anos, particular. Uhum. E o meu pai era caixeiro viajante. Morreu cedo, meu pai. Eu tinha 12 anos quando ele faleceu. Coisa. Morte natural? Não, eu teve um infarto do miocárdio que derrubou ele. E a minha mãe durou até 80 anos. E ela trabalhou, deu aula de piano, 50 anos ela Que deu. legal. Bom, eu ia perguntar se... Eu sei que a senhora começou a tocar muito Cedo. mocinha, né? Se a sua casa era musical, se tinha ela instrumento. fazia audições com os alunos dela particulares. Que legal. E muitas vezes foi aí na sala da frente, aqui, onde tinha um piano, e ela apresentava os alunos, né? Aí a gente abria toda a casa e era muito gostoso. Eu, desde os 4 anos que toco piano, né? Sim. Porque o negócio era o seguinte, eu tocava de brincadeira, assim, ia tirando as músicas de ouvido, e a mãe ia deixando, né? Sim. Até que um dia ela me disse, minha filha, tu tem que estudar, não pode ficar assim, né? Brincando de tocar. Aí eu comecei as aulas com ela, e depois ela me botou no IMBA. Então o seu contato com o IMBA começou, a senhora tinha que idade? 8 anos. 8 anos. Foi fazer teoria musical? E piano já, né? Ah, já. Porque nessa época não tinha, a gente já entrava no piano e na teoria musical. Certo. Bom, a senhora começou a estudar aí piano com 8 anos e a senhora se formou em 72? Bacharelado Em piano. já em piano? No Instituto Municipal? No Instituto Municipal, que mantinha como é que eu vou te dizer? Era um adendo, não era adendo, era com a Urcamp. Ele tinha... Um convênio? Era um curso superior de música? A gente tinha aula na Urcamp e tinha aula no IMBA. Ah, entendi. Eu fui dessa época. Sim, quem eram os professores nessa época aí? A minha professora foi a professora de sempre, a professora Gelsi Porto Médio. Certo. Desde que eu entrei no IMBA, 1 ano eu tive com outros professores. Depois ela me pegou e não me largou mais. Que legal. Bom, a professora Gelsi, que foi a criadora do grupo Carlos Gomes dos Pianistas, certo? Carlos Gomes, isso mesmo. Tá. Na década de 60, a gente fez muito sucesso. 60. Sim. Porque nós éramos todos alunos, né? Alunos dela. E ela nos ensaiava, né? E a gente tocava. Fomos até na TV Piratini. Pois eu tomei nota aqui que teve uma representação aí pelo estado na TV. Foi, nós fomos tocar lá. Que coisa. Uma pena não ter arquivo disso, né? Não ter cópia. Alguém tem tem registro disso? Não tem. Ficou na memória. Ficou na memória. Bom, eu sou casado, a minha companheira, ela fez balé no IMBA, a gente ainda vê balé em casa, e a senhora foi acompanhadora de balé no IMBA? Fui. Eu acho muito chique isso, de aula de balé com um pianista, né? Olha, eu toquei muito pro balé do IMBA. E uma vez teve
uma companhia de balé do Rio de Janeiro. Uhum. E eles solicitaram para a diretora do IMBA fazer uma aula com o piano. Sim. Aí me indicaram e eu fui, né? Eles amaram os bailarinos, Sim. que nunca tinha visto um piano tão antigo, porque o piano que eu tocava era um piano muito antigo, Sim. no salão lá do IMPA, que tinha aula de balé lá. E eles gostaram demais, porque já na época já tinha o som o som mecânico. Sim. O som mecânico já Sim, já tinha. não era costume ter um pianista na Não, sala. isso mesmo. Que é uma coisa que hoje em dia só as grandes companhias têm, né? Ah, tem. Não, ainda continuo com um pianista para tocar nas Sim, aulas, né? sim, sim. Só assim as menos, que são mais, como é que eu vou te dizer, menos conhecidas, assim, é que é com som, como é que chama? É, som Som digital, mecânico, que seja, mecânico, né? né? Porque aí no IMBA começaram com como é a fita cassete. Sim. Uma professora de Pelotas veio dar um curso e ela veio já com as Com músicas radinho, prontas, né? sim. E aí as gurias começaram a se acostumar, as professoras Aí eu praticamente eu deixei de acompanhar o balé, Sim, né? até porque talvez pro pianista, em algum momento possa ser meio maçante, né? Repetir 10, 15 vezes, 30 Era vezes um bastante. trecho de uma música. Ainda quando era aula com as crianças pequenas, Uhum. a gente gostava, porque tudo era bonito, né? Sim. Mas para as maiores, já para mim já se tornava monótono, né? Sim, sim, porque tá mais sério também, né? E É. tem que repetir, tem que Então acertar. elas gostaram muito e continuaram com o som mecânico, né? Sim, outra coisa que eu tomei nota aqui, porque a Fumba chegou a ter um curso de ginástica ou algo assim, que a senhora também tocou piano, a senhora tocou piano na Urcamp, né? Ah, eu fui não fui a primeira professora da ginástica rítmica. Isso, Eu era exato. acompanhadora da ginástica rítmica. Então, eu tocava para os alunos dançarem, coisa assim, né? Que coisa, e onde é que eram esses ensaios? Era No lá no Corujão? Corujão, naquela sala da frente, uma sala grande da frente, Uhum. antes de entrar no Corujão. Na quadra mesmo, sim. Era ali a sala, era a professora Terezinha Calil que dava aula de ginástica rítmica. Sim. Mas eu não fui a primeira, eu já fui a Houveram quarta ou outras quinta. professoras. E depois aconteceu a mesma coisa. Começaram com som. Sim. Pode Bom, ser. até porque é um custo, né, manter um pianista para fazer ensaio com, né, ter um professor a mais na sala de aula, né? Mas na época era Era o isso que que se tinha, acontecia, era o né? corriqueiro. E eram tantos alunos de educação física que às vezes a professora tinha que dividir a turma em duas Se não turmas. cabia na aula, na E sala. eu tocava para as duas turmas, né? Sim, Foi uma época muito boa essa de acompanhar. que legal. Eu conheci muita gente, né? Sim. Alunos que se formaram na educação física. Foi uma época boa. O Tadeu, onde é que a senhora conheceu? O Tadeu eu conheci em 83, parece que foi. Uhum. 82. Eu estava tinha um coral lá na Urcamp. Coral. Era regido pelo Renato Paim. Uhum. E eu estava no coral, frequentava o coral. E eu estava sentada bem na frente, nós estávamos ensaiando o Vapeceiro do Verdi. E quando eu escutei uma voz e eu olhei para trás, era o Tadeu que cantou, uma voz de baixo, sabe? Uhum. E daí o Renato me apresentou para ele, e daí a gente começou a conversar, e fomos amigos primeiro, para depois a gente namorar Que e legal. casar. Que legal. Bom, já faz aí 40 anos, né? Fizemos 41 esse ano agora. Que legal. Parabéns, professora. Obrigado. Bom,
entre outras muitas curiosidades que eu pude tomar nota aqui, é a respeito de um concerto durante um eclipse. Foi. Quando Foi em foi? 69, se não me engano. Aham. Vieram esses, como é, eu estou um pouquinho esquecida. Aqueles, Cientistas, observadores. não, eram os cientistas, sim, né? Sim, Mas eles eram especialistas em eclipses, e da lua e coisa assim. E a dona Josi entrou em contato com alguém dessa turma e ofereceu conjuntos para tocar. E aí nós tocamos. Foi em 12 de novembro de 69. que legal. Era uma quantidade de gente estranha, né? Foi lá Sim. ali onde funcionou o comercial. Ela Todo- botou 6 pianos e nós tocamos ali. Todo mundo olhando pro céu com música ao Não, vivo. não esses astrônomos, né? Astrônomos, sim. Eles estavam trabalhando, mas aquela noite foi uma noite especial para Sim. eles, né? Foi muito linda essa noite. Que legal. Tocou várias músicas, eu me lembro bem. Nessa turma tinha a Zaidinha, que tu já entrevistaste. Sim, conversei Eu com ela há vi poucos dias. essa entrevista. é, Tinha vários colegas, né? Mas me lembro da Zaida, me lembrei agora da Zaida, o Carlos Tel foi nosso colega também, o Carlos Tel Laorgue, um rapaz que faleceu. E tinha outras. Aí a primeira vez que eu botei um vestido comprido. Eu tinha um Longo. horror de usar vestido comprido. E eu disse, a dona Elci, eu não vou usar vestido comprido. Eu não gosto de vestido comprido. Ah, mas para essa noite precisava, né? Sim. Então foi a primeira noite que eu usei um vestido comprido. Que legal. Muito legal, prof. Bom, eu sei que o grupo Carlos Gomes, como a senhora falou, foi um expoente, né, nos anos 60. Foi. E a senhora meio que reativou esse projeto, né, em 2011. 2001. 2008, a dona Josi fez, quantos anos ela fez? 80 anos parece que ela fez. E eu digo, eu e o Renato Paim. Eu digo, Renato, vamos fazer uma coisa para a dona Josi. Vamos reunir todos os ex-alunos dele. E aí nós entramos em contato com todos os alunos dela para participarem dessa noite, né? Sim. E foi um sucesso essa noite. Eram os 80 anos dela. E foi daí nós apresentamos uma música a 3 pianos, e daí, desses 3 pianos, é que surgiu a minha ideia de eu fazer uma recapitulação dos conjuntos, desse conjunto Carlos Gomes, que não ficou mais conjunto Carlos Gomes, ficou Pianistas de Bagé. Sim. Porque o Carlos Gomes foi da dona Josi. Sim, sim. E a minha época foi de Pianistas de Bagé. Eu trabalhei desde 2011 até 2019. Depois eu saí porque estava bastante esgotada, né? Sim. Porque você não imagina o que é Sim. juntar 10 pessoas tocando ao mesmo tempo, né? 10 pessoas. Tem que arranjar tudo. As 5 pianos são 20 mãos, né? Sim. E é muito difícil. Não, e principalmente porque vinham gente de fora tocar, né? Então eles tocavam lá nas casas deles e vinham para tocar aqui. Sim. Aí eu fazia uma semana de ensaio, assim, como é que eu vou te dizer? Eu pedia para irem no ensaio, né? Que era a época
que eu ia juntar todos, né, para ver como é que Sim. funcionava. E daí começamos a tocar, e a tocar, e a tocar. Fomos a Gramado, Sim. acho que umas 2 vezes. E Sim, porque as em algum gurias, momento ali o projeto conseguiu captar dinheiro em editais e viajar, né? olha, meu filho, eu não quero entrar no mérito dessa questão, tá? Sim, Porque a gente tocava de graça. sim, Nós sempre tocamos de graça. Eu tocava, eu ensaiava de graça também, né? Nunca pedi nada para ninguém, porque era um pedido da dona Gelsi. sim. Ai, Lúcia, reaviva O Eu digo, olha, grupo. dona Gelsi, eu não vou ser como a senhora. Eu sou diferente, eu só sabe que eu sou diferente. E aí eu comecei. Ela era muito boazinha? Qual era o Ela perfil da era professora? muito educada com a gente, né? Sim, Mas ela exercia uma liderança muito grande. sim. A gente chamava a dona Josi, né, como uma segunda mãe da gente. E, e foi isso que aconteceu. Eu tomei conta, disse para ela, né, ela era viva, né, e eu falei com ela, digo, olha, não vai ser Carlos Gomes, vai ser pianista de balé. Ela disse, de qualquer coisa, minha filha, que tu fizer, tá bom. Eu só quero ouvir você As tocar. primeiras apresentações ela estava Que ainda, né? legal, que bom. Ela foi assistir. Eu Sim. até tenho no Facebook, eu tenho uma foto que eu estou com ela, é muito, muito interessante assim. Eu me agachei para dar um abraço nela. Ficou linda essa foto. Sim. Tem, né? Que ela tá sentada na cadeira. Não, ela está de pé Ela tá em na pé. frente do palco e eu me agachei. Prof, bom, Ai, a senhora passou por, bom, quase todas as funções dentro do IMBA. Estudou, foi professora, é, bom, foi pianista, acompanhou o balé, foi pianista, é, e chegou a ser diretora do IMBA, certo? foi em 96 eu fui diretora, porque não tinha. Eu fui. Foi a Helena Noira era a diretora do IMBA. E o marido dela foi transferido, que trabalhava no negócio da aviação. E ela teve que ir, e o IMBA ficou sem diretor. Aí a Marilu Teixeira Teixeira. da Luz, que era a secretária de Cultura nessa época, eu e a Beth Infantini, Infantini. finada, eu digo, Beth, vamos fazer alguma coisa para os 75 anos do IMBA. Nessa ocasião era 75 anos, o IMBA estava fazendo. E aí vamos na Marilu, a gente foi na Marilu, ela aceitou, mas pediu para uma de nós ser diretora do IMBA. Aí a Beth não podia, não sei o quê, eu fui. Então, naquele ano todo, em 96, 96. eu fui diretora. E que estado estava o IMBA? Foi um período foi tranquilo? O IMBA, a, a direção ainda era, sempre foi, né? A direção do IMBA sempre foi cargo de Indicado. indicado. Sim. Sempre foi. E até hoje vai se continuar a Sim, mesma coisa, continua, né? sim. E eu batalhei muito para tentar que o diretor que entrasse no IMBA, eu fiz uma coisa, foi o doutor Vargas que era o prefeito, Sim. e a Marilu era a secretária de Cultura. E eu queria falei até com o doutor Vargas, para a gente fazer uma lista tríplice de professores e conseguimos fazer. Tá? Muita gente não queria entrar nessa lista e tal. Bom, eu entrei, mas eu estava grávida do Marlos e não quis ser a diretora. Bom, no final das contas foi o Baraldi que ficou de diretor. Sim. O,
Mas isso foi só na época do Vargas, porque depois continua a mesma O coisa. Baraldi, o Baraldi é o que tem a história a famosa história do piano que veio do Uruguai? É, né? É. Ai, nem sei por onde anda o Baraldi. Um pianista muito bom, Sim. mas era meio diferente da nossa daqui de Bagé, né, do nosso, como é que eu vou dizer? O modo de pensar, Era bem diferente. sim. Bom, professora, assim como a senhora estava falando, a gente falou no Baraldi, falamos na professora Geuci, que foram homenageados, conseguiram ser homenageados em vida. A senhora em 2023 também recebeu uma homenagem aí Ai, foi tão pelo bonita, meu seu Ana. trabalho e tal, né? Foi maravilhosa. O Marcelo Brum foi aluno do IMBA, depois foi embora. Ele estudou em São Paulo, depois foi trabalhar no Acre, Marcelo Brum. E ele disse que ia começar um trabalho com os pianistas que fosse assim, que tivesse já um certo conhecimento do público, né? Então ele começou comigo. E a partir dali ele fez aquela homenagem maravilhosa. Ele tocou divinamente. A Sheisa Goulart também tocou. E outros, o Renato cantou. Foi uma homenagem muito bonita. E que legal que a senhora estava bem para pôde ver, né, a homenagem, né? Isso. Nem todo mundo tem essa sorte, né? Bom, professora, a gente estava conversando aqui em off e a senhora, né, está se recuperando e a gente está em abril de 2025. A senhora está ensaiando para um recital? Sim, eu resolvi fazer uma noite de boleros. Certo. Porque eu não tenho mais condições de tocar música erudita. Mas eu adoro tocar música popular, né? Sim. Sempre gostei de tocar música popular. E na minha época, que eu era mais jovem, eu tocava tudo que lançamento aí eu tocava, né? Uhum. Eu tirava de ouvido. E isso é um dom da gente, que a gente tem, né? Tocar de ouvido, não precisar de partitura para tocar. E agora o meu filho foi aquele, mãe, eu te gravo alguma coisa para tocar para nós botar no YouTube. Ele falou para mim. Sim. Eu digo, mas meu filho, mas não tem mais condições. Aí fiquei pensando, aí comecei a tocar uns boleros, porque o bolero é antigo, né? Sim. O bolero nasceu em Cuba. Os cubanos foi que descobriram esse ritmo do bolero. Bom, aí eu comecei a pensar e a tocar. Eu já tinha uns 4 ou 5 boleros que eu estava tocando. Sim. Aí o Tadeu também me deu a ideia de fazer uma noite de boleros. Comigo, o Feliz vai tocar o bangô, porque o bolero tem que ser acompanhado Sim, pelo bangô, sim. né? E o Lucas vai tocar, o Tadeu vai cantar, o Lucas vai tocar trompete e quem mais e ele vai tocar bangô. Ele vai tocar durante todo o tempo dessas. Sim, agora a senhora falando músicas. realmente, o bolero ele tem um remeleixo, né? Uma coisa Tem, isso mesmo. caribenha, né? É. Que legal. Bom, que dia é? Vamos falar, Dia vamos divulgar. 27 de junho, Uhum. às 20 horas, no IMBA. O IMBA, o diretor, esse que é novo, eu fui lá, me Guilherme apresentei para Monteiro. ele, e ele disse que já me conhecia, assim, de nome, e então eu pedi um dia para fazer essa noite. Ele gostou muito, e vai ser então dia 27 de junho, às 27 de 20 junho, horas, 20 horas, às 20 horas, no IMBA. no IMBA, que é a minha segunda casa, né? Sim, sim. Professora, bom, para encerrar o papo, eu queria lhe parabenizar pela sua trajetória. Obrigado.
eu não faço ideia de quantas pessoas ao longo desses mais de 50 anos de música aí a senhora ensinou, encaminhou e tal, mas Eu fui professor de muita piano gente, também. né? Eu tenho certeza que muita gente tem carinho pela senhora. Vários alunos meus que hoje em dia estão colocados, né? Um foi o Giovanni, aquele que está no quartel. O Vitor foi meu aluno também e está no IMBA, dando aula no IMBA. Eu fico feliz quando eu vejo um aluno que está progredindo, né? Sim, Tá sim. já estudando, que já está dando aula, né? E progrediu, né? Sim. Que foi um caminho que a senhora também, que aconteceu com a senhora também, né? Foi o que me aconteceu, né? A minha mãe, ela me dava muita força, Sim. porque às vezes eu tinha vontade de desistir, né? Porque chegou na época da adolescência, assim, era muita coisa que eu tinha que estudar. E eu, ai meu Deus, eu vou desistir. E ela me dava força, né? Sim. Não, que bom, né? Que bom que ela fez isso, teve Isso aí. essa sensibilidade, né? De Isso. entender que era um caminho possível, né? Vocês, tu conhece o bolero? Conheço alguma coisa. Luiz Olha, eu me Miguel. ofereço para tocar, se vocês quiserem, para eu tocar um, nem que seja. Com certeza eu vou querer ouvir, sim. Professora, eu vou encerrar aqui então e aí a gente Tá, vai tocar um piano, tá bom? tá bom, tá Então, bom. esse foi o Guardados da Memória. Eu conversei aqui com a professora Lúcia Antônia Bezerra de Mello. Fica ligado aí na nossa programação e também segue acompanhando aí as nossas redes sociais. Obrigado e até mais.